Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Nós estamos entrando num mês muito importante. Saímos do Outubro Rosa e entramos no Novembro Azul. O que será que significa esse Novembro Azul? Será que é um mês específico aí para quem? Para os homens, né, gente? Então nós vamos falar hoje para os homens, não deixando de chamar atenta às mulheres que cuidam dos seus homens, dos seus filhos, né, do seu amigo, de alguém, de um parente seu, que vai precisar ouvir a médica que eu trouxe hoje. E falando de câncer, né, que é o mês aí que chama tanta atenção, nós devemos continuar. Terminou o Outubro Rosa, mas não esqueça, você precisa cuidar de você. Não importa se é agosto, se é setembro, cuide de você, tá? Porque quando você aparece alguma coisinha diferente no seu corpo, dá tempo de cuidar, dá tempo de te salvar. Hoje nós vamos falar para os homens. E para isso eu trouxe a doutora Ana Cláudia Buiar. É isso? Esse mesmo. Esse é o seu nome? Esse é o meu nome. Que bom, é um prazer tê-la aqui. Fiquei muito lisonjeada de que você tenha recebido o nosso pedido, aceita o nosso pedido. É muito importante levar para a população, né, sobre esse assunto que tanto é falado, mas pouco entendido. Você não acha? Sim, eu que agradeço o convite por falar de uma coisa tão importante, né? De Sim. uma campanha tão importante, né? Acho que o Novembro Azul, ele é um marco, né? Pra gente não só falar de câncer, mas falar de toda a saúde do homem que acaba sendo negligenciada, né? E como é? E me diz uma coisa, Ana Cláudia, onde você atua? Eu trabalho no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, trabalho no Centro Integrado de Oncologia de Curitiba, no CIONC, e no Instituto Curitiba de Saúde, no ICS. E nós queremos agradecer aí o Hospital Evangélico, né, o Mackenzie, que tem dado aí pra gente a oportunidade de conversar com pessoas especialistas mesmo em cada assunto. Isso é importante para nós, viu? Saber que nós temos aí hospitais que pode nos dar esse privilégio de conversar com uma médica renomada como você. Obrigada. Me diz uma coisa, e a briga com os homens para encontrar você, como é que é? Me fala aí, todos os homens querem encontrar você ou não? Eu acho que oncologista ninguém quer encontrar, É nem verdade. homem, nem mulher, né? A gente vê muito assim no dia a dia, as pacientes falam, qual que é a tua especialidade? Vamos marcar uma consulta. Não, oncologista ninguém quer encontrar, né? Mas assim, nós desempenhamos um papel aí de cuidado que precisa ser comentado, né? Principalmente quando a gente fala sobre próstata, né? E o que é essa bendita próstata, né? Que atinge tantos homens e eles não estão nem aí, achando que eles são todos super-homens. Exato. Bom, então a próstata ela é uma glândula pequenininha que fica entre a bexiga e o intestino. Da glândula prostática, que é uma glândula pequenininha que fica entre a bexiga e o intestino. Essa glândula ela é responsável pela formação do sêmen. E os tumores, de uma forma geral, eles se desenvolvem porque todas as nossas células elas estão sendo renovadas. E com o passar da idade, essas renovações celulares que vão acontecendo, elas podem acontecer com erros. E esses erros são mais comuns, geralmente, em pacientes mais velhos, né? Pacientes mais idosos. Então, a partir dos 50 anos, Isso a que eu gente ia começa... te perguntar. É a partir dos 50 anos? Geralmente, a partir de 50 anos, é a idade-chave de que a gente entende que as patologias de próstata podem surgir. Entendi. Né? Mas a gente sabe que existe câncer de próstata em pacientes mais jovens também, né? Mas para a gente pensar em uma avaliação mais pormenorizada das doenças da próstata, a gente considera como a faixa etária ali entre 50 e 75 anos, que a gente precisa tomar mais atenção. E esse aumento de próstata, você pede qual exame? Então, assim, para avaliar a próstata, geralmente a gente pede existe uma comunhão de exames que a gente pode solicitar. O principal deles, o mais conhecido, é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame que a gente faz no sangue. É uma proteína que a próstata libera e que, quando ela tem um estado que ela está inflamada, ou eventualmente quando existe um tumor na próstata, esses níveis desse antígeno vão estar elevados no sangue. Mostrando... A bolinha aumenta? Cresce? A bolinha aumenta, exatamente. Só que a bolinha pode aumentar, a próstata pode aumentar
por questões benignas também, né? Sim. Que é a famosa próstata inchada, que é a hiperplasia prostática, que a grande maioria dos homens vão ter no decorrer da vida, né? E a gente tem que diferenciar de um aumento da próstata por nodulação, por tumor, né? Tá, esse homem normalmente ele só vai ao médico para fazer esse tipo de atendimento se ele tiver algum problema? E quais são os problemas que ele está sentindo para procurar um médico? A maioria na verdade não deveria, né? A gente deveria procurar para uma conversa, para avaliar qual que é o período de fazer esses exames, para tentar identificar de forma mais precoce, né? Ou alguma patologia da próstata, mas a grande maioria acaba procurando só em casos onde já tem algum sintoma. Quais que são os sintomas? Como eu comentei, devido a próstata estar muito próximo da bexiga, se ela começa a crescer, começa a aparecer uma tumoração, essa tumoração pode apertar a uretra. O que vai acontecer? O xixi não vai sair. Quer dizer, a pessoa não sabe, mas ele entende que ele está urinando sem o jato, com menor... Como é que é? Com menor força, exatamente. Força. Então, como o xixi vai ter dificuldade para sair pela uretra, o jato vai enfraquecer, vai ficar mais fraquinho. Ou, eventualmente, o paciente vai ir no banheiro fazer xixi e não sai, né? Obstrução prostática. E dói? Pode doer, sim, porque daí a bexiga fica cheia, né? Ela fica toda cheia e o paciente, às vezes, tem que passar sonda. Né? Nossa. Então isso pode realmente incomodar. Outro sinal que pode aparecer é sangue no xixi também, né? Um sinal que a gente tem que chamar a atenção. Algumas vezes pode acontecer do homem diagnosticar o câncer de próstata não necessariamente com sintomas prostáticos, mas quando o tumor já está avançado, porque o principal sítio de metástase são os ossos. E por conta... Não entendi. Quer dizer, eu tenho um câncer, mas ele vai apresentar... Ele vai apresentar células filhas. Ele pode, se o tumor já estiver avançado, ele pode crescer, ele pode mandar células filhas para outros lugares. E o principal lugar que o câncer de próstata gosta de mandar células filhas, digamos assim, que a gente chama de metástase, são os ossos. Isso quer dizer que a pessoa nem percebe e ele já foi para os ossos. Pode acontecer, em alguns casos, principalmente... Daí já é metástase. Já é o caso quando o paciente já tem um quadro metastático. Bom, então o que você está dizendo aí é que o homem deve procurar o médico independente dele urinar com força ou sem força. Ele tem que procurar a médica, gente. Vocês vão querer procurar só quando a coisa já aconteceu? Não pode. Tem muito homem que diz, eu não preciso, eu tenho o corpo fechado, eu não fico doente. Não é questão que fica, mas pode acontecer. E daí ser tarde, e daí já foi para os ossos. Exatamente. A ideia do rastreamento, né? Na verdade, assim, rastreamento é diferente do rastreamento para mama, que a gente orienta que todas as mulheres acima de 40 anos comecem a rastrear. E a mama também é palpável? Porque a mama é palpável, exatamente. Mas para homem é um pouquinho diferente. Porque antigamente se recomendava fazer exame de PSA e toque retal, né? Toque da próstata, já para todos os pacientes ali entre 50 e 75 anos. A gente sabe que hoje a gente tem que avaliar individualmente os fatores de risco de cada paciente. Não é para a população toda desses homens que devem ser feitos. Por quê? Porque existe muitos homens que vão ter um tumor de próstata já um pouco mais agressivo, que vai desenvolver metástase, que vai dar sintoma, mas tem muitos homens que às vezes vão desenvolver um tumor de próstata mais indolente e que não necessariamente vão precisar de algum tipo de tratamento, onde não vai chamar tanta atenção. Não vai trazer um problema de saúde para aquele homem. Entendi. E que a vigilância ativa pode ser pormenorizada. Então, nessa consulta com o especialista, a gente vai discutir juntos e colocar essas estratégias para a gente identificar quais são os fatores de riscos que realmente é entendível que a gente vai precisar fazer mais exames ou cuidar melhor da saúde daquele homem, porque tem que ser de forma mais individualizada. Então vamos lá. O PSA é um exame de sangue simples. Simples. Né? Aí você também vai pedir um exame de urina, vai pedir outros exames, né? Para você poder fazer um rastreamento. Por que que esse homem ele está com problema de urinar ou ele está com dor? Sim. Seria mais ou menos isso todo o início da história aí para o homem, né? Mas a gente tem que falar também do toque retal, né? O que é o toque retal? Que é o grande tabu dos homens, né? Homens. Porque, como eu comentei, vou mostrar mais uma vez aqui. Pode mostrar. Né? A próstata lá, então ela tá lá dentro. Então, ela tá bem próximo à bexiga e próximo ao intestino. Então, o toque retal vai permitir ao médico entender, como a senhora falou, a gente tá aqui, a mama é fácil na mulher a gente palpar. Sim. A próstata não, a gente precisa realmente
entender Entrar para tocar se ela tá endurecida, se tem nodulação, se não tem. Então, realmente, é difícil a gente fazer essa avaliação sem ter uma ideia do exame físico. O exame físico da próstata envolve o toque retal, são exames complementares, o PSA e o toque retal. E hoje existem tantas formas, né, de se você fazer um tratamento sem correr o risco de você chegar ao ponto de se sentir tão humilhado ou, sei lá, que eu não vou porque vou fazer um exame horrível. Gente, todo exame é horrível. Fica doente para você ver. Fica com câncer aí para você ver. Se o que era mais fácil vai ficar 10 vezes pior. E aí? Exatamente. Esse é o medo. E ele é um exame rápido e indolor, né? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia mística de que pode doer, né? Pode incomodar, mas tem mais o tabu em relação a isso. Eu acho que é o tabu, é os amigos, é a amigos. forma com que você conversa em casa, né? Hoje, gente, falar de câncer tanto para homem quanto para mulher é uma forma de tratamento, de cuidado, de se amar, né? Não importa o que você vai passar. Tem que passar? Corra o risco, mas não precisa correr o risco de ter um câncer. Isso é importante. Doutora, me diz uma coisa. Quando tem algo errado, como é que a gente faz esse diagnóstico e a gente leva o marido para lá, pro teu consultório? Bom, então, geralmente quando a mulher consegue carregar o homem é porque realmente o paciente já tá pedindo socorro. Ele tá pedindo socorro, porque nem sempre é fácil carregar esses homens, né? Mas, assim, muitas vezes o paciente quando ele já chega com sintoma, é diferente de rastreamento, né? Rastreamento é quando o paciente está assintomático e eu quero tentar fazer uma avaliação precoce. Quando o paciente já tem algum sintoma, como diminuição do débito da urina, diminuição do jato urinário, sangue no xixi, dificuldade para fazer xixi, são sintomas que levam a gente a pensar que tem alguma coisa acontecendo com essa próstata. E não necessariamente um tumor, mas a gente precisa investigar isso de forma mais pormenorizada. O exame do toque retal é um exame importante para a gente entender a consistência que essa próstata está. Se ela está endurecida, se tem nodulação, se ela tem alguma outra coisa que me chame a atenção ali, se ela está simplesmente aumentada, enfim, que vão me levar a pensar que possa ter alguma coisa que eu precise investigar nessa próstata. Além disso, além do PSA, que é o exame que a gente coleta no sangue, uma coisa bem importante é que a coleta do PSA, ela tem que ser feita sem o homem ter feito, por exemplo, o toque tem que ser, eu não posso ter manipulado a próstata antes de coletar o PSA, entendeu? Então, eu preciso, de fato, coletar esse exame sem ter um fator confundidor, porque se fizer o toque de próstata e for coletar o PSA logo depois, um dia depois, é como se você provocasse? É como se inflamar, exatamente, vai liberar essa proteína, né? Então, tem que realmente esperar alguns dias ali para fazer a coleta, ou se o homem fez, por exemplo, algum exame, né? Existe ultrassons transretais. O ato sexual também? O ato sexual também. Andar de cavalo, andar de bicicleta também pode. Então, a gente tem que cuidar, assim, na hora de coletar o PSA para que não tenha esses fatores confundidores. Lembrar que tem algumas infecções na próstata que podem aumentar o PSA, né? Que podem dar esses sintomas de jato, mas que vão fazer parte do diagnóstico diferencial, e também os exames de imagem. Então, além do toque, além do PSA, a gente vai precisar fazer um exame de imagem dessa próstata. Ou ultrassom de próstata, ou hoje mais fidedigno, a ressonância de próstata consegue me dar mais informações sobre a presença de nodulações e se essas nodulações são de fato nódulos suspeitos. E nesse exame da ressonância, você já vai saber se foi para os ossos ou não? Ainda não é uma... A ressonância, geralmente a gente faz uma ressonância multiparamétrica da próstata. Claro que essa ressonância, ela tem enfoque, apesar dela ter enfoque na próstata, ela consegue ver outros órgãos ali locais, como linfonodos e alguns ossos da bacia, mas ela é localizada ali na região da próstata. Para a gente avaliar a questão dos ossos, existe um exame um pouco melhor para avaliação dos ossos, que é a cintilografia óssea, mas a gente vai pedir conforme sintomas. Vai surgindo. Conforme sintomas, né? Então, quando eu estou pensando em um tumor inicial de próstata, eu vou identificar se é de fato um tumor de próstata. Sim. E claro, a biópsia de próstata vem em seguida, caso realmente eu detecte que tem um nódulo ali suspeito, né? Seja pelo toque ou pela ressonância. E a partir daí,
a partir da biópsia de próstata. Então, a biópsia ela vai me dar algumas notas daquela alteração da próstata. E a partir daquelas notas que eu vou conseguir determinar o meu tratamento. Se esse homem vai, por exemplo, para uma cirurgia, uma radioterapia, e claro, também eu vou precisar fazer exames do restante do corpo. Sim. Seja tomografias de pulmão, fígado e a cintilografia dos ossos, ou eventualmente até um exame um pouquinho mais fidedigno, que é o PET-PSMA, que é principalmente para pacientes que já têm um tumor de próstata um pouco maior e que possam ter chance de ter esse tumor se espalhado, exatamente. E esse exame, ele é mais fidedigno porque ele vai mostrar metástases que expressam o PSA. Então, ele vai brilhar, digamos, no PET, porque ele brilha mesmo. O corante dele, digamos assim, o contraste utilizado vai demarcar áreas que expressam o PSA no corpo. Então, ele é bem fidedigno para o câncer de próstata, para ajudar nessa identificação. Não é todo homem que precisa fazer PET-PSMA, mas a gente vai determinar conforme o diagnóstico histopatológico, né, da biópsia de próstata desse paciente. Doutora Cláudia, eu sei que a gente já falou, você já comentou, mas eu gostaria que repetisse. Por quê? Esse assunto é um assunto que tem que entrar na cabecinha daquele homem que está lá sentadinho no sofá. Ou então daquela mulher que está ouvindo e está dizendo, amor, vem cá, vem ouvir. O que a doutora está falando aqui. Esse inicial de atendimento teu, eu gostaria que você repetisse. O meu marido vai lá, ele vai estar com problema, não consegue urinar, ele sente dor, ele está sangrando. Então já é uma pessoa que você... tem sintoma. Isso. Então, já dentro desse quadro de sintoma, o exame do toque faz sentido para a gente entender como que tá a próstata, se ela tem nodulação, se ela tá aumentada, enfim, né? Para a gente ter uma ideia dessa glândula. O exame do PSA a gente vai solicitar para saber qual que é o valor dessa proteína no sangue, para isso nos ajudar a definir melhor essa estratificação de risco que a gente usa para o câncer de próstata. E a partir disso a gente vai pedir um exame focalizado da próstata, como por exemplo, ultrassom de próstata ou mais especificamente a ressonância multiparamétrica da próstata, porque vai me dar mais informações se aquela próstata está só inchada ou se eventualmente existem nodulações ali dentro daquela próstata. Você tocou num assunto que a gente não comentou ainda. Se ele tiver uma próstata mais volumosa, necessariamente ele não tem câncer? Não necessariamente. Ele pode ter só a próstata inchada, que é a hiperplasia prostática benigna. Aí toma um remédio, urina normalmente. Exatamente. E não sente dor, tá não vendo? Sente dor, exatamente. Então, procurar ajuda para identificar esses fatores é importante para a saúde do homem de uma forma geral, porque às vezes a mulher fica lá escutando ele sofrendo para fazer xixi no banheiro, né? E não vai, né? Mas que coisa, viu? Exato. Tá, doutora. E o fator genético? O pai, o tio, o irmão, como é que é? Isso é de extrema importância, né? A gente sabe que o fato da gente ter algum familiar, algum parente de primeiro grau, né? Pai, irmãos com câncer de próstata, aumenta o risco daquela pessoa em ter um câncer de próstata de 2 a 3 vezes mais. Então, é muito importante, principalmente se esse parente tiver um câncer de próstata com menos de 65 anos. Então, esse é um homem que, apesar dele estar assintomático, é um homem que a gente tem que olhar com outros olhos para a realização desses exames. A avaliação do PSA mesmo quando assintomático, a avaliação do toque mesmo quando assintomático, e às vezes iniciando até antes dos 50 anos. A gente comenta de pacientes com 40 até 45 anos, a depender desse histórico, do grau de histórico genético, para poder já iniciar esse rastreio. Quer dizer, a busca em saber se eu vou ter ou não um câncer de próstata, eu preciso entender também da minha genética. Se eu tenho um irmão, eu tô falando né? Claro que é a parte masculina aí do homem. Se o meu marido aí tem 40 anos e ele tem um irmão que teve próstata ou está em tratamento, independente da minha idade, eu devo fazer o exame. Deve fazer uma avaliação, porque tem um risco muito maior do que a população geral para desenvolver o mesmo problema. A gente sabe que existe na população, 10% da população, existem
mutações genéticas, ou seja, que nasceram com a pessoa, né? Que tem uma mutação de um gene específico que pode ocasionar o risco aumentado de câncer de próstata, assim como que é o mesmo tipo de gene que ocasiona câncer de mama ou ovário nas mulheres. Então, se eu tenho, por exemplo, um homem que tem muitos casos de câncer de mama e ovário na família, nas mulheres da família, eu tenho que também ter um cuidado com esse homem, porque pode ser a mesma mutação desenvolvendo câncer de próstata. Independente do local. Independente do local, que é a mutação do BRCA1 e BRCA2. Essas mutações, então, é algo mais raro, cerca de 10%, né, da população, mas a gente tem que entender que isso acontece, né? Então, mesmo que a gente tenha, então, uma familiar que tenham não necessariamente câncer de próstata, mas casos de câncer de mama e ovário, que são, né, vários casos na família, a gente tem que olhar aquele homem e pedir para que ele faça esses exames mais pormenores. E claro, fazer a avaliação do teste genético para essa família é de extrema importância, porque a gente pode ajudar. Tem uma luzinha ali que já está dizendo, olha, fulano teve, mamãe teve, papai teve, então vamos cuidar. E são esses pacientes que têm, eventualmente, mutação genética que podem desenvolver câncer de mama em homens. Também. Por mais que seja um tumor muito raro em homens, a gente tem que lembrar que existe. Até porque, como a gente já comentou, o Novembro Azul é um mês para aconselhamento da saúde do homem, não só em câncer de próstata. A gente tá falando de câncer de próstata porque é o tema, né, que a gente está estudando aqui agora. E porque é o câncer mais prevalente dos homens quando a gente tira a parte de câncer de pele e não melanoma, que é o câncer que infelizmente mais mata homens, né? Infelizmente, né? Mas a gente também tem que lembrar que não é só o câncer de próstata, tem toda a saúde masculina que acaba sendo negligenciada durante o ano todo. Quer dizer, o check-up deve ser feito, independente se ele tá bem, se ele não tá, tem que fazer um check-up. Uma vez por ano, ir no médico, fazer a avaliação cardíaca, urológica, sexual, enfim. Tá, então não é só o câncer de próstata que chama atenção. E o câncer de mama em homem? Então, isso é um tema que a gente precisa conversar. É outro tabu, não é? É outro tabu. A gente acha que é porque o homem não vai ter câncer de mama. É um câncer mais raro em homens, sim, mas ele existe. Ele é uma porcentagem, ali é menos de 2% dos cânceres dos homens, mas que a gente precisa tomar um certo cuidado, sim. Então, geralmente ele se desenvolve como um câncer de mama em mulheres, nodulação na mama, endurecimento. Então, o homem tem que estar sempre vigilante no seu corpo. E os exames que a gente vai fazer são os mesmos que a gente faz para mulher, né? Eu acredito. Ultrassom, mamografia, apesar de ser um pouco mais difícil, né? Mas precisa fazer. Precisa fazer. E o que o homem pode fazer aí no dia a dia para reduzir esse risco de ter câncer? Ou de próstata, ou de mama, ou, né? O que ele tem que fazer? A gente sabe que dieta e exercício físico é o maior aliado na redução do risco de câncer, seja de câncer de próstata, de intestino, câncer de mama. A gente sabe que ter uma alimentação regrada, com mais fibras, com vegetais, reduzir a quantidade de gordura, para a gente controlar fatores de risco como a obesidade, redução ou, se possível, cessação do tabagismo, né? E também a redução do uso de bebidas alcoólicas. A gente sabe que tudo isso são fatores pró-inflamatórios, né? Uma alimentação desregrada. Mas alimentação, exercício físico, menos álcool aí, porque não adianta, né? A gente fala, vou tomar uma cervejinha no final de semana, né? Cuidado aí, hein, gente. Cigarro influencia sim no câncer. São fatores que a gente consegue modificar. Tudo que a gente falou aqui, idade, fatores genéticos, raça, né? A gente sabe que pacientes com descendência africana são pacientes que têm mais risco para câncer de próstata e câncer de próstata mais agressivos. São fatores que a gente não consegue mudar, mas fatores que a gente consegue mudar, vamos mexer, vamos lá, vamos à luta, né? Então, pessoal, olha, não é tão difícil a gente fazer se amar, né? Essa é a verdade. Quando eu trouxe a médica aqui, eu queria realmente que ela falasse alguma coisa para você deixar de achar que fazer o exame de toque ou fazer o exame de mama, né, ou qualquer tipo de exame vai deixar você menos viril. Muito pelo contrário. Se você tiver uma próstata aí inflamada, com vários problemas, aí sim que você vai ter problema, né? Então, por que não procurar
a doutora, ver exatamente o que pode ser feito para que você não tenha nem corra o risco de ter câncer de próstata, que é o que nós estamos falando hoje. E como a doutora mesmo disse, qualquer câncer é um câncer, não importa aonde e o que se faz, mas precisa prevenir, precisa se cuidar. E você que é homem, tem sim que se cuidar, porque senão você vai deixar a tua mulher linda e maravilhosa. Eu espero você no próximo programa. Até lá!